Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, trazendo para você as principais notícias do Brasil, para você que acompanha a BR-TV Boston, não só nos Estados Unidos, mas em qualquer canto do mundo. E por aqui os assuntos são a aprovação da terceirização na Câmara dos Deputados, projeto de lei que segue para a sanção do presidente da República, e ainda os efeitos da Operação Carne Fraca. Todos os detalhes a partir de agora. Os assuntos da terrinha, gente, até que enfim foi aprovado o projeto de terceirização na Câmara dos Deputados. O projeto que autoriza a terceirização da mão de obra, inclusive para atividade fim. Para você ter uma ideia de como o nosso país está atrasado quando o assunto é a legislação, este projeto dorme nas gavetas da Câmara dos Deputados há 20 anos. Há 20 anos esse projeto foi desenhado e agora é que ele foi aprovado, e foi aprovado ali até apertadinho, né? Não foi com folga, não, dentro da Câmara dos Deputados, o que chegou a causar um estranhamento dentro do Palácio do Planalto, porque o Palácio tem a maioria, o presidente tem a maioria, mas mesmo assim muitos deputados votaram contra, inclusive deputados do PMDB, quer dizer, do próprio partido do presidente da República, e deputados do PSDB, que é o partido que mais dá apoio, né? A maior base aí, né, do presidente da República depois do próprio PMDB. Pois muito bem, noves fora, o projeto foi aprovado, segue para a sanção do presidente Michel Temer, e isso dá um pouco mais de modernidade, né, para as relações trabalhistas. No Brasil, é absolutamente um caos contratar, né? O Brasil é engessado pela CLT, uma série de leis burocráticas que amarram tanto o trabalhador quanto o empresário. Então o empresário muitas vezes não contrata. Por quê? Porque a CLT engessa esse empresário. E o trabalhador muitas vezes fica sem emprego porque o empresário não tem condições de contratar, né? Eu faço uma conta, gente, que é muito simples, né? Um funcionário, né, que produz a mesma coisa no Brasil e na China capitalista, tá? De uma montadora de carros, por exemplo. Aqui no Brasil ele ganha metade do que vai ganhar um chinês, mas ele custa o dobro do que custa o chinês. Como é que faz essa conta? É porque tem um ladrão no meio do caminho, e esse ladrão chama-se governo. Então, através dos tributos, através da mordida de impostos e mais impostos, é que nós vemos aí a nossa economia cada vez indo mais pro buraco, porque apesar da arrecadação, o que a gente vê é roubalheira, esse dinheiro não volta em benefícios para a população brasileira. E é muito fácil até para vocês que moram nos Estados Unidos, que acompanham a BR-TV Boston, façam um comparativo simples, preço de carro no Brasil e nos Estados Unidos. Faça o comparativo. Quanto custa um carro no Brasil, quanto custa um carro nos Estados Unidos? Então, você vai ver que no Brasil você paga até 4, 5 vezes mais do que se paga num carro nos Estados Unidos. E aí você pensa, opa, estão me roubando. Estão. No Brasil, né, tem um ladrão no meio do caminho, esse ladrão é o governo. Então, o projeto de terceirização vai flexibilizar um pouquinho essa questão trabalhista, né? E pode dar aí, criar mais uma perspectiva de geração de empregos e ao mesmo tempo dar um pouquinho de fôlego para o empresariado. Ainda não é o ideal, porque como eu disse para você, essa legislação é antiga, mas mesmo não sendo o ideal, o nosso Congresso pode piorar essa legislação, porque o presidente do Senado, Eunício Oliveira, já deu declarações de que, mesmo esse projeto sendo aprovado, já encaminhado para o presidente, para a sanção, ele não sancionou ainda, mas deve sancionar nos próximos dias, o Senado já está fazendo um remendo para piorar o projeto que já é antigo, já não é uma maravilha, né? Para quê? Para dar mais direitos trabalhistas para os trabalhadores. Aqui no Brasil é aquela velha política do Estado babá, né? Então o Estado trata o cidadão como se ele não fosse capaz de gerir o seu próprio dinheiro. Então ele tem que morder o imposto, ele tem que fazer o seu fundo de garantia, ele tem que morder o seu INSS, mesmo que isso volte num valor muito menor para você no final aí de todos os anos trabalhados, né? Quer dizer, vai exatamente na contramão das economias sólidas, das democracias sólidas, mas é o nosso Brasil de sempre que ainda precisa ser mudado. Outro
assunto que envolve a economia e a política, são ainda os reflexos da Operação Carne Fraca, aquela que pegou com a boca na botija 21 frigoríficos investigados por venderem carne adulterada, carne em estado de putrefação, carne com material químico para disfarçar o estado de putrefação, carne com material cancerígeno, enfim. O presidente Michel Temer agiu muito mal no começo, eu até comentei isso com vocês, porque fez mais ou menos como o Lula, disse que era só uma marolinha, né? Que a operação era insignificante, só que esse insignificante causou um incidente danado, e diversos países simplesmente pararam de exportar, de trazer carne do Brasil. O Brasil pararam de comprar a carne do Brasil, e o material que foi mandado, a carne que já estava chegando a países, aos outros países, né, tanto Estados Unidos, União Europeia, Coreia, China, Japão, enfim, tudo ficou parado, e o que estava nas prateleiras começou a ser recolhido, né? Então isso gerou um impacto gigantesco na economia brasileira, e hoje o presidente, né, resolveu dar a declaração correta e dizer que a crise é grave, e é grave mesmo, e é preciso resolver, não é com tipo, né, copiando efeito aí, frase de efeito de Lula, dizendo que isso aí não é nada, é insignificante, que a gente vai resolver um problema grave como esse. Afinal de contas, trata-se de alimento, do que chega à mesa do brasileiro e à mesa dos consumidores de outros países do mundo, né, que compram a carne brasileira. O prejuízo é gravíssimo, né, é muito alto. Houve uma queda na Bolsa de Valores também, despencou as ações aí das empresas envolvidas, despencaram, né, e o prejuízo da casa, né, já está na casa aí dos milhões e milhões de dólares nesses poucos dias de efeito da Operação Carne Fraca. Cabe agora ao governo brasileiro, já que a corrupção foi feita entre frigoríficos e agentes do governo, cabe ao governo brasileiro dar punição exemplar e retomar a excelência na produção e exportação de carne. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos. Nos falamos semana que vem, aqui na BRTV Boston. Tchau, tchau. Olá, gente, eu sou o Rafael, de Belo Horizonte, Minas. Quero mandar um beijão para todo mundo daí. Aproveitando para chamar todos, convidar, na verdade, para estar participando e assistindo sempre BRTV. Fica com Deus, gente. Um abraço.